Olá, olá, boa noite, meninos, meninas, boa noite, Giovana, Cindy, Bruna, Hilary, Weather, Kelly, Sara, boa noite, gente. Boa Hoje, dia noite, professor. 3, boa noite, Bruno, boa noite, Cindy, boa noite todo mundo. Dia 30/3, hoje, terminando o mês de março, 19h30, começamos a nossa live semanal de filosofia e espero de todo o coração que todos estejam muito bem nesse momento extremamente difícil. Na aula anterior, a gente falou sobre o Pierre Bourdieu. A gente continuou, na verdade, na aula anterior, a gente também tinha falado de Bourdieu. Primeiro, a gente falou do conceito de campo e hábitos, e, enfim, não vou explicar de novo, mas campo é um local de disputa e o hábito é a chave para esse local de disputa e também o critério para ascender nessa disputa. A gente falou também sobre os capitais em Pierre Bourdieu e definimos que são 4 capitais, sendo o capital econômico, basicamente capital econômico é tudo que vai se conurbar como semelhante ou involucrado como renda, né? Renda, dinheiro, grana, cash ou equivalente. Capital cultural vai se dividir em 3 tipos. O internalizado é aquilo que você aprende de fato, o institucionalizado são os diplomas, as honrarias, e o capital objetivado ou objetivo é tudo aquilo que você tem que passa a ter valor a partir do tratamento cultural que aquilo sofre. E falamos também do capital social, que é a fama, o reconhecimento, a credibilidade, e o capital simbólico vai ser o ponto máximo de cristalização disso, e esses capitais eles são intercambiáveis entre si. Através do capital social, por exemplo, você consegue meio para ter capital econômico, através do capital econômico você consegue ter meio para ter o capital cultural institucionalizado, enfim, e hoje a gente vai continuar com essa mas utilizando um autor mais antigo, que estudou um outro cenário completamente diferente. Enquanto Pierre Bourdieu, francês, estudou a França, enfim, né, aonde queria estudar, né, que não a França, hoje a gente vai falar de Norbert Elias e Scottson, né, que era o parceiro de pesquisa dele, e esses caras estudaram uma cidadezinha chamada Winston Parva, na Inglaterra, uma cidade interior. Na verdade, o nome da cidade não é Winston Parva, ninguém sabe qual é o nome da cidade, eles quiseram preservar a cidade. E o motivo da gente falar dessa cidade hoje é o fato de que nessa cidade existe uma dinâmica de disputa de poder, disputa entre diversos campos por capitais, e nessas disputas surgiram níveis consistentes de discriminação e preconceito. E essa foi a relação inicial, né, que os sociólogos estudaram, e hoje a gente vai estudar essa relação, mas tentando puxar para os dias atuais, para a cidade onde a gente vive de maneira geral. Enfim, hoje a gente faz um esforço reflexivo, ok, gente? Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Primeiro que eu quero mais um fundo com cara de último dia de março. Amanhã, dia 1º de abril, dia da mentira. Amanhã tem que inventar alguma coisa, né, para falar para os alunos. Começar, é prova, né? Pronto, essa ficou ótima. Último dia, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, hoje então a gente começa Estabelecidos e os Outsiders, um livro escrito por Norbert Elias e John Scottson. O original se chama The Establishment and the Outsiders, né? Como não tem uma tradução boa para Outsiders, eles deixaram Outsiders mesmo. Mas Outsider a gente pode entender como quem é de fora
aquele termo que usava muito antigamente, tipo forasteiro, sabe? Vai ser mais ou menos o que significa outsider. Então, basicamente, nessa cidadezinha, né, que esses caras estudaram na primeira metade do século XX, se dava uma disputa de poder muito perceptível, e esse é o foco, né, do estudo desses caras aqui. Gente, como é de praxe em material de estudo, eu sei que vocês não assistem, o professor vai puxar a orelha de todo mundo, mas eu deixei um videozinho, 10 minutinhos, resumindo a aula de hoje. Enfim. Professor, quero me defender que eu assisto sim no ônibus quando eu tô voltando para casa. Gostei, Kelly, gostei. Gente, Kelly, deixo aqui o exemplo da Kelly, gente. Enquanto vocês não assistem, a Kelly assiste quando está voltando do ônibus para casa, assiste quando vai na praia, assiste quando está na hora de almoçar, assiste toda hora. Façam como a Kelly, gente. Assistam o videozinho, é aquela síntese, né, para você matar no peito, enfim, e levar. Eu só queria fazer uma correção na fala do professor. Não vão à praia, gente. Por favor. Não escutem ele. Show de bola, show de bola. Agora gostei, é verdade. Não vão à praia, não vão a lugar nenhum, gente. Permaneçam na sua. E o bom, Giovana, é isso, que a pessoa em casa, ela tem mais tempo e conforto para ver os vídeos do professor. Pode ver várias e várias vezes, sem correr o risco de pegar Covid, ser assaltado na praia. Enfim, gostei, Giovana. Boa intervenção, boa intervenção. Giovana já vai ser a minha suplente. Sempre que eu tiver um problema, tiver que sair, a Giovana que vai assumir agora. Eu merecia um ponto a mais na média agora, e a Kelly também, né? A Kelly por assistir o vídeo, em minha defesa eu também assisti na hora do almoço do meu trabalho. Bom, tô trabalhando em casa, né? Mas usei a hora do almoço para assistir, então em minha defesa ali da Kelly também nós merecemos um ponto a mais na média. Pense nisso com carinho. Vou pensar com carinho, gostei. Vou pensar com carinho. Ô, Giovana, uma coisa que você sabe fazer é negociar. Já deu para perceber já. A proposta não foi ruim e a defesa que fez da proposta foi boa. Tá no caminho certo. É na administração onde a gente negocia muito mesmo. Bom, gente, então hoje a gente vai falar dessa cidadezinha aqui, Winston Parva. Eu peço paciência de vocês hoje, para a gente para eu descrever tudo que tem nessa cidade, e eu vou pedir para vocês me ajudarem a gente fazer uma correlação com Curitiba, e se tiver alguém de outra cidade, com a outra cidade onde o colega aqui mora, pensando nos bairros, né? Eu vou descrever como é a cidade aqui, tá legal? Bairro a bairro, e vocês me ajudam a pensar se existe algum bairro aqui em Curitiba ou em alguma outra cidade onde eventualmente alguém more, que se pareça com esse lugar, ok? Mas eu vou cortar para mim, que ficar olhando esse slide de letra é muito chato. Deixa eu ver vocês aqui. Bom, a Kelly me deve uma Coca-Cola. Olha lá. Eu falei que a Giovana é boa de negociar. Já negociou até uma propina da propina. É assim que se faz mesmo, Giovana. Bom, o primeiro bairro, essa cidade, primeira coisa a dizer, essa cidade ela é dividida em 3 bairros, e cada bairro chama zona. Tem a zona 1, a zona 2 e a zona 3. Os sociólogos estudaram essa cidade na década de 40. E na década de 40, essa cidade tinha mais ou menos 150 anos. Então, se vocês pensarem, é uma cidade nova, né? Uma cidade onde não teve mais do que 5 gerações de pessoas, ok? Então, vamos começar pela Zona 1. A Zona 1, quais são as principais características? Primeiro, quem mora na Zona 1? Zona 1 mora as famílias tradicionais da cidade. O que isso quer dizer? São as primeiras famílias que chegaram na cidade. São as famílias dos fundadores da cidade. Essas pessoas são, se a gente pensar lá naqueles capitais do Pierre Bourdieu, são as que são mais ricas em todos os capitais. Primeiro, elas têm mais capital econômico, porque elas são donas de todos os comércios da cidade, de todas as casas de aluguel da cidade, que ficam em outros bairros,
das fábricas da cidade, que ficam em outros bairros, é óbvio, né, não poluindo o bairro deles, e, além disso, essa riqueza passa de geração em geração. Por exemplo, os casamentos. Quem é da Zona 1 só casa com quem é da Zona 1. Entendeu? Você não se der lá no Tinder, o cara mete lá em outro lugar. Não, Zona 1. Né? Ele só fica na Zona 1. A Zona 1, como são as casas? São belas, as maiores casas da cidade, né? Todas são casas muito amplas. Imaginem grandes sobrados, né, de 2 ou 3 andares, ao estilo daqueles sobrados que passam nos filmes da sessão da tarde, nos Estados Unidos, sabe? Aqueles que têm aqueles jardins imensos na frente. Além disso, cada casa tinha um carro na garagem, o que era considerado um luxo extremo na época, né? Se a gente imaginar que a Ford, por exemplo, nesse momento, fazia pouco mais de 20 anos, né, que estava fabricando veículos, todos os melhores serviços estavam todos também na Zona 1. Então, por exemplo, barbearia, lojas de roupas, lanchonetes, as escolas, inclusive, que eram públicas, mas estavam todas aqui. A igreja da cidade, que era o ponto turístico maior, também estava localizado aqui. Os prédios públicos, no geral, estavam localizados aqui. E se a gente olhar, né, para as pessoas, né, eu falei do capital econômico, mas outros capitais eles tinham a mais também. Primeiro, capital cultural institucionalizado, né, os diplomas, tal. Todo mundo aqui, quando dava a idade, né, de estudar, ir para a faculdade, já ia para a capital, ia para Londres, né, estudar, né, ia fazer o Imperial College London, ia fazer Cambridge, né, ia fazer essas universidades de muito requinte e muito renome. E eles voltavam, né, para a cidade com as formações. Era o único bairro, né, que as pessoas saíam, né, para estudar, e voltavam também com capital cultural internalizado, que eles sabiam fazer. Por exemplo, o cara ia fazer medicina, o cara ia fazer direito, né, o cara ia fazer administração, e além disso, como eles eram donos de todos os comércios, de todas as coisas, inclusive os críticos, tal, eles tinham mais domínio, eles tinham mais know-how, né, pelo simples exercício. Tinham também mais capital objetivo, né, as obras de arte, né, tudo de valor na cidade estava na mão desses caras. Mais capital social, eram as pessoas mais famosas da cidade, dominavam todos os cargos políticos. As poucas celebridades que tinham, né, artistas, moravam todos aqui. Enfim, essas são as características. Então, só vou resumir de novo. As melhores casas, os melhores serviços, tudo da cidade se concentrava aqui, um urbanismo maior, e as pessoas, elas confiavam muito umas nas outras. É um grande laço, né, de fraternização entre eles. Então, eu pergunto para vocês, vou olhar aqui no chat, na opinião de vocês, existe alguma região ou algumas regiões de Curitiba ou, eventualmente, de uma outra cidade que você mora, que possa parecer com essas, que pode ter essas características, se a gente comparar com outras regiões da cidade? Vamos ver, a Kelly me deve uma Coca-Cola, Alphaville, Giovana, muito bom, Batel, bom também, ótimas residências, Barigui, vou escrever aqui para não esquecer, Batel, Alphaville, Barigui. Eu pergunto, gente, mais algum para essa lista? Gostei. Nesses bairros aqui que vocês falaram, os políticos de Curitiba, boa parte moram, e do Paraná também, né? Boa parte moram aqui. Industriais, donos de empresa moram aqui. Os melhores serviços estão nesses bairros, o urbanismo é melhor nesse bairro, as famílias tradicionais estão nesses bairros. Gostei. Mais algum, gente, para a lista? Batel. Não? Alguém mora? Qual? Água Verde? Cristo Rei? Santa. Você falou Água Verde ou Sara? Sim. Santa. Água Verde, também concordo. Agora, aliás, o bairro com melhor qualidade de vida de Curitiba, eu vi um estudo, do lado da Água Verde, Vila Isabel. É a Vila Isabel,
com maior qualidade de vida, né? Menos criminalidade, enfim, um cálculo maluco lá que eles fazem, né? Santa Felicidade, muitas famílias tradicionais, Cristo Rei, alguns lugares do centro também concordo, Auer, Alto da 15. Então, legal, aqui a gente já chegou num parâmetro, ok? Claro que eu estou falando lá de Winston Park, eu estou falando de uma cidadezinha do tamanho de um ovo, mas a realidade que a gente vai ver lá, ela vai se conurbar de alguma forma com Curitiba. É legal fazer esses apontamentos. Eu morei muito tempo em São Paulo. Se fosse em São Paulo, eu ia falar o Morumbi, eu ia falar o Jardim Europa, eu ia falar Alphaville, lá também tem o Alphaville, e a Berrine, né, a Consolação, em volta da Avenida Paulista. Bom, vamos lá. O segundo bairro, gente, Zona 2. Primeiro, vamos começar nessa ordem, né? Primeiro, quem são os habitantes da Zona 2? A Zona 2 são habitantes um pouco mais novos, né? A cidade ela tem mais ou menos 150 anos. São pessoas que chegaram mais ou menos a 50 anos, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, e elas são, como que eu posso dizer, mais pobres em todos os quesitos. Primeiro, como é o bairro da Zona 2? Ele é um bairro residencial e industrial. Você tem indústria e residência. E as residências, elas não são casas grandes. Elas são prédios de 2 ou 3 andares, predinhos residenciais pelo soviético, de 2 quartos, onde moram famílias de, em média, 7 pessoas. Como eu disse, aqui tem fábricas, o bairro é muito carente de serviços. Os serviços públicos, a escola, etc, etc, fica tudo na Zona 1. Então, quem é da Zona 2 e precisa usar o serviço tem que se deslocar razoavelmente de casa. As pessoas da Zona 2 não têm carro, né? Enfim, hoje a gente até poderia considerar que elas teriam carros populares, mas nessa época elas não tinham. A maioria das pessoas trabalha nas fábricas, né? O pessoal da Zona 1 tem várias fábricas na Zona 2 e eles trabalham nessas fábricas. É um bairro, então tente imaginar, uma indústria com esses predinhos no meio, não tem muito serviço, não tem muita coisa assim, para a qualidade de vida das pessoas, a pavimentação já é mais ruim, o urbanismo já é mais ruim, e a maioria das pessoas da Zona 2 diz que sonha em subir na vida e ir morar na Zona 1. Aliás, eles bajulam muito as pessoas da Zona 1, por quê? Porque eles querem ir trabalhar lá na Zona 1. A Zona 1, como eu disse aqui, tem serviços, tem lojas, tem restaurantes, etc, etc, e potenciais contratados, né, contratáveis, podem vir, né, da Zona 2, por isso que eles puxam tanto saco, que eles querem ser indicados, por exemplo, para trabalhos públicos, para trabalhos nos comércios, né, para trabalho junto às famílias da Zona 1, ou seja, essas as características, né? Enquanto a Zona 2 vai aglutinar todos os capitais, todo o urbanismo, todos os serviços da cidade, a Zona 2, não, já é uma área intermediária, as pessoas chegaram depois, né, bem depois. Você tem aqui, ao invés de casas, prédios, né, ao invés de comércios na região, apenas fábricas, e as pessoas trabalham nas fábricas. Eu pergunto, gente, que existe algum lugar de Curitiba ou de alguma cidade que você mora que possa parecer com essas características que eu disse aqui da Zona 2, bairro residencial, com indústria, etc, etc. O que vocês acham, gente? Eu acho que o SIC. O SIC, até o nome, né, Sara? Até Campo o nome, né? Comprido. Cidade Industrial de Curitiba, Campo Comprido. Exato. Ó, a Giovana, SIC tem muitas fábricas, Uberaba tem fábrica boa, mas levando em conta que você falou que é muito pobre, aí eu não vejo esses dois bairros, porque eu moro no Uberaba, não sou rica. Não, ô, Giovana, mas veja bem, não é pobre, na verdade, assim, é pobre, eu digo assim, a Zona 2 comparado com a Zona 1. É que a Zona 1 é riqueza, riqueza mesmo. A Zona 2, ela é como se fosse a classe média
da cidade, entendeu? Mas já é bem mais pobre do que seria a Zona 1, em todas aquelas coisas. Por exemplo, capital cultural institucionalizado. Ninguém aqui, quase da Zona 2, conseguia, por exemplo, fazer faculdade na época, né? Que era muito caro, tinha que sair, né? Então já não tinha. Capital social. Ninguém aqui era muito famoso, né? Muito, sei lá, nunca ganhou uma eleição, nada, então você não tinha também. E o capital econômico também era normal, assim, mais escasso, né? Perto da Zona 1. Então a gente pode considerar essas aqui. É que eu O moro, Campo tipo, eu Magro, moro no ok. Uberaba, eu moro numa parte do Uberaba, eu moro perto, entre aspas, da fábrica da. Eu fico no meio, Sei, tipo, da conheço. fábrica da Coca e da Electrolux. Tipo, eu fico meio no meio das duas. Uhum, Tipo assim, eu vejo que é um lugar, assim, tranquilo. Na frente da minha casa tem um puta de um sobrado, assim, enorme, coisa mais linda. Tipo, a minha casa já sim, é de sim. boa, assim, sabe? Minha casa é bem mais simples vista deles. Mas, tipo, que nem às vezes você passa num bairro, que nem Batel. Uma vez eu fui andar no Barigui ali, você olha as casas, meu Deus do céu, você fala, né? Quanto que não deve ser um Quebra o aluguel pescoço, aqui? né, Giovana? Você vai olhar assim o pescoço, assim, ele até dói, né? Pra você olhar para cima, Tem né? Tão uns negócios grande o que parece. negócio. Uma vez eu falei assim, nossa, por que tem um orelhão pra fora da casa? Meu pai falou, não é orelhão, é campainha. Falei, nossa, desculpa a minha burrice. Mas, tipo, um pouquinho mais pra cima da minha casa aqui, tem o, tipo, o Uberaba de cima Sim. que eles falam. Tem umas casas aqui que, meu Deus, dá medo de ver, tipo, dá medo de passar ali. É bem. Mas é o que você falou daí, tipo, é pessoa que não tem, vamos dizer, não tem carro, que vive da ajuda do governo, sei lá, tipo, é uma pessoa. Depende, eu acho. Até assim. Se encaixa também o O, Fazendinha e o Portão. também. Tatuquara, Fazendinha, Pirapara. Portão, Pinheirinho, Boqueirão também se enquadraria. Que, ou Aquele seja, bairro não é atrás do. Eu esqueci o nome. Aquele que tem um lago gigante que várias pessoas morreu lá. o Passaúna. Passaúna, da represa do Passaúna. Passaúna, exatamente. Exatamente. É que assim, né? Está fazendo uma comparação, né? Os nossos bairros aqui em Curitiba, eles são heterogêneos, como a Giovana falou, né? Você vai ter uma parte ali muito sofisticada e uma parte um pouco menos sofisticada, né? Por isso que a gente está fazendo uma comparação. Nessa cidade aqui, como era tudo pequenininho, então era bem nítido. Você estava lá do lado do nada, só mansão. Aí você atravessa a cidade, acaba o asfalto, né? O prédio, a mansão já vira apartamento simples, o comércio já vira fábrica. E se você precisa dos serviços, você tem que se deslocar um pouquinho mais longe, que está tudo lá no centro, né? E as concentrações desses capitais, né? Principalmente inclusive o estudar, né? Estudar nessa época era muito difícil, né? Não tinha faculdade na cidade, então você tinha que se deslocar à capital, né? Ou outros centros, né? Liverpool, como chama aquela outra que tem o time de futebol, meu Deus, Manchester, enfim, Newcastle, né? Outras cidadezinhas ali. Aí você tinha que ser, sobretudo, da Zona 1. Mas ainda assim, o pessoal da Zona 2 tinha grande credibilidade com o pessoal da Zona 1. Então, se rolava algum emprego, por exemplo, na Zona 1, que o pessoal da Zona 1 não queria, quem era chamado era o pessoal da Zona 2. Bom, agora, gente, vamos falar da Zona 3. A Zona 3 é o de fato que a gente pode entender como periférica mesmo da cidade, né? Primeiro, quem é o pessoal da Zona 3? É gente que chegou a menos de 20 anos na cidade, há pouco tempo. Chegou no final da Primeira Guerra Mundial, no final da gripe espanhola, né, que foi outra pandemia pior do que essa, né, que nós estamos passando, mas extremamente agressiva. Esses caras chegam nesse momento para tentar a sorte na cidade. Em que bairro que eles ficam? O mais longe. Então imagina que é longe mesmo. Você tem a Zona 1, a Zona 2 e depois vem a Zona 3. Não tem fábrica nem comércio na Zona 3. Na Zona 3 é só residência. E é só residência do padrão cortiço, ou seja, várias casas aglomeradas uma em cima da outra, o que a gente pode entender aqui ao modelo brasileiro como favela, né? Problema de saneamento, a maioria das casas não dispõe de saneamento, não tem nenhum tipo de urbanismo, ou seja, as ruas são feitas ali de maneira improvisada, etc, etc.
as pessoas da Zona 3, elas não são tão mais pobres, na verdade, que o pessoal da Zona 2. Não são tão mais pobres. Por quê? Porque todos trabalham nas fábricas da Zona 2. Só que eles têm cargos um pouco mais baixos do que as próprias pessoas da Zona 2, mas eles são mais ou menos equivalentes. Além disso, alguns perceberam aqui na Zona 3 um índice de criminalidade muito alto, um índice de criminalidade significativamente alto. As crianças, a desistência escolar era muito grande, boa parte das crianças, para ajudar a família, deixavam de estudar para trabalhar em alguma coisa, para completar, e, consequentemente, isso atrapalhava geracionalmente, né? Porque afinal a criança para de estudar, né? Consequentemente, vai ter acesso a subempregos, né? E isso acaba se perpetuando de maneira geral. É interessante dizer que a maioria das pessoas da Zona 3 não gostava da Zona 3, dizia que ali as pessoas não eram confiáveis, que eles queriam um dia subir na vida e ir morar na Zona 2. Era o sonho das pessoas aqui, ir morar na Zona 2. E, em comparação com a Zona 2, eles tinham menos todos aqueles capitais do Pierre Bourdieu. Primeiro, menos capital econômico, porque afinal eles chegaram há pouco tempo na cidade, ainda estão se estabelecendo, já chegaram pobres, né, já chegaram gastando. Segundo, né, os capitais, né, institucionalizado, menos de todos, né, nem as crianças não terminam a escola, né, que ir para a faculdade. Capital cultural institucionalizado. A única coisa que eles fizeram ali é trabalhar em fábrica. Então, eles não adquiriram grande know-how de grande coisa. Capital social. Eram os que menos tinham capital social na cidade. Aliás, a gente vai chegar nisso. O que os sociólogos perceberam era um grande preconceito das pessoas dos outros bairros, bairro 1 e 2, em relação ao bairro 3. Bom, antes de eu aprofundar, gente, eu pergunto, existiria aqui em Curitiba alguns bairros com essas características mais afastados, né, com as residências nesse padrão, assim, cortiço que eu digo mais improvisado, assim, né, menos robusto, né, áreas mais violentas, com baixo acesso a serviços, né, não tem quase nada. A gente poderia aqui em Curitiba, não sei que bairro vocês vão falar, mas dependendo do bairro que você tiver em Curitiba, para você chegar numa agência bancária, você tem que andar mais de 10 quilômetros, porque não tem, né? Agora, no centro, por exemplo, você tem uma agência a cada, sei lá, a cada 500 metros, né, de maneira geral. Ó, Giovana listou alguns aqui: Campo Magro, Vila Pinto, com certeza, Parolim, perto da PUC ali, né? Ali perto da rodoviária Vila Torres, aqui no Uberaba, parte do bairro também, concordo. Tem umas vilas ali, Vila Zumbi, aquela outra, o Caximba, né? Também que se classificaria dessa Campo forma. de Santana. Como que chama esse, Sara? Campo de Santana. Campo de Santana. Campo de Santana, é verdade. Campo de Santana. Começou, acho que, como ocupação, né? E depois foi fornecendo tal. Algumas partes de Piraquara, São José dos Pinhais. Se a gente considerar, né, esses bairros que a gente falou aqui, se a gente tentar fazer uma analogia com os que os caras passavam lá em Winston Parva. Por exemplo, alguém de São José dos Pinhais precisa ir no Hospital de Olhos, no centro de Curitiba. Ele tem que dar um baita rolê, né? Ele tem que dar um rolê enorme, né? Aqui, não sei se vocês conhecem, mas se eu fosse fazer essa associação em São Paulo, a Zona 1 seria, como eu disse, a Berrini, o Jardim Europa, o Morumbi, a Zona 2, a Anália Franco, exato, o Pinheiros. A Zona 2, eu colocaria o ABC Paulista, Santo André, São Bernardo, São Caetano, né, que você tem ali as indústrias, você tem as residências, e a Zona 3, aí seria a cidade de Tiradentes, Diadema, Guaianazes, Mboi Mirim. Nossa, você tá baixando o nível, hein? Mas, por exemplo, você falou aqui Guaianazes.
Não é fácil. Ó, imagina que o cara, por exemplo, ele trabalha na Avenida Paulista, por exemplo, ele vai ter que pegar um ônibus até o metrô, depois ele tem que pegar o metrô, depois ele tem que pegar um outro ônibus. Esse ainda está fácil, mas é aqui um trajeto de mais ou menos 2 horas e meia, né? Bom, agora vamos voltar lá para o Winston Park. Deixa eu arranjar aqui um fundo. Não sei, tô sem inspiração para fundos hoje. Bom, pronto. Rei do gado, vamos lá. Bom, o que os sociólogos perceberam que estava acontecendo naquela cidade? Um grande número de murmurinhos e fofoca contra o pessoal da Zona 3. E a maioria dessas fofocas, pelo que eles perceberam, vinha do pessoal da Zona 2 e não exatamente do pessoal da Zona 1. O pessoal da Zona 1 concordava. E como que eram esses murmurinhos? Por exemplo, eles falavam, o pessoal da Zona 3, da Zona 2, que o pessoal da Zona 3, eles falavam feio, riam da forma como eles falavam, porque eles tinham um sotaque de pessoas que não eram, né, daquela região, diziam que eles não sabiam valorizar as tradições da cidade, diziam que eles eram todas pessoas doentes. Aliás, falar de pessoa doente numa época que tinha acabado de acabar a pandemia era um negócio bem ofensivo, né? Diziam que eles não tinham hábitos de higiene, que eles não tomavam banho, que as crianças eram totalmente imundas e que eram pequenos delinquentes, que as mulheres eram todas adúlteras, que os homens eram todos bêbados e briguentos. Aliás, aqui eles eram chamados de irlandeses, que nessa região era muito ofensivo, né, você chamar de irlandês. E como isso se manifestava na sociedade? Primeiro, na escola, as crianças da Zona 3 apanhavam e eram xingadas brutalmente pelas crianças da Zona 1 e da Zona 2. Tanto é que não demorava muito tempo, elas abandonavam, né? Tanto que é porque elas já queriam dar um trampo, e também para se livrar daquilo de maneira geral. E na sociedade, ali você via até em coisas muito singelas essa distribuição de poder. Por exemplo, tinha a igreja, que todo mundo ia, né? Então você tem ali os bancos. Os da frente, assim, os primeiros, todos eram reservados para a Zona 1. Só a Zona 1 podia sentar ali. Aí os bancos que ficavam do meio para trás, já quase no final, esses eram Zona 2, e Zona 3 podia sentar nos últimos bancos ou ficar fora da igreja, ouvindo de fora, de maneira geral. Além disso, o que eles perceberam? Uma dificuldade do pessoal da Zona 3 se integrar tanto com o pessoal da Zona 2, como também de ter chances profissionais da Zona 1. Ou seja, o cara ia na Zona 1, levava o currículo dele, e o currículo dele era igualzinho o cara da Zona 2, mas aí batia lá no endereço, Zona 3. Aí ele falava, putz, não, obrigado, pode ir para o seu lado. Ou seja, as pessoas não eram contratadas, ou seja, elas tinham que ficar nas fábricas, e a violência se perpetuou de forma muito grande na Zona 3, de maneira geral. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. E a isso, os sociólogos chegaram a uma definição. Eles entenderam o que estava acontecendo aqui. Eles chegaram ao conceito de estigma. O que é o estigma? O estigma é uma marca que o indivíduo carrega, não por algo que ele fez, não assim porque, sei lá, por exemplo, a Giovana me empurrou da escada e eu marco ela, falo, não, eu não curto essa garota aí, mas aí tem um motivo claro. Não é esse o caso, né? O estigma é uma categoria de valor que você carrega, é um peso, é um ônus, é negativo contra você, mas não é porque você fez algo, é porque você faz parte de um grupo. Eles perceberam o seguinte, que a Zona 2 estava, na verdade, com medo, estavam se sentindo ameaçados
porque eles não queriam perder lugar em relação aos privilégios junto à Zona 1, né? Porque o sonho do pessoal da Zona 2 era mudar para a Zona 1, era trabalhar nos empregos da Zona 1, na prefeitura, na escola, no comércio, né? Ficar perto daquelas famílias ricas, né? Aliás, as meninas e os rapazes também da Zona 2, eles sonhavam em um dia arranjar um matrimônio, né, na Zona 1, de maneira geral, e eles começaram a se sentir ameaçados, né? Começou a chegar essa gente de fora, que eles não conheciam, né, os diferentes, e aqui a gente chega aos termos, né, estabelecidos, né, é o nome do livro, vai ser, então, aqueles que são, que têm mais capital dentro da sociedade, que são reconhecidos como superiores de alguma forma, e os outsiders vão ser os renegados. Então, aqui o estigma, né, por que o pessoal da Zona 2 pesava tanto, né, no pessoal da Zona 3? Porque eles queriam queimar, literalmente, o pessoal da Zona 3, queimar. Eles queriam esvaziar todo tipo de capital deles, para eles nunca irem morar na Zona 2 e muito menos terem a chance de se envolver com alguém da Zona 1. Por isso eles faziam tanto fofoca. Diziam que a casa deles era infestada de ratos, que as pessoas não prestavam, que as crianças não eram só imundas de higiene, né, de asepsia, mas também de moral, que eram pessoas imorais, né, que praticavam religiões que eles não conheciam, que falavam, né, com uma língua esquisita, com a forma de falar esquisita. Enfim, então aqui eles chegaram ao conceito de estigma, né? O que é o estigma? O estigma, ele é uma arma, né? Uma arma contra o diferente. Ou seja, quando o pessoal da Zona 2 começa com esses burburinhos, com essas coisas, o dia inteiro, em relação ao pessoal da Zona 2, da Zona 3, isso começa, de fato, a atingir as outras pessoas da Zona 2 e as pessoas da Zona 1, mudando a percepção que as pessoas têm em relação a esse grupo, né? Eu nunca ouvi falar em pessoal da Zona 3. Aí me vem a Giovana aqui e fala: ô, Thiago, eu vi você falando lá com o fulano e tal. A fulano, gente boa nada, Thiago. O cara é lá da Zona 3, você tá maluco? Lá o pessoal é sujo, lá o pessoal é isso, lá o pessoal, sei lá, né, vota no... Aí eu, não, né? Falo, não, Giovana, nossa, pelo amor de Deus, eu não vou chegar nem perto, né, desse povo, de maneira geral, né? Além disso, o estigma, ele vai afetar a percepção coletiva, né, que os indivíduos têm em relação ao pessoal da Zona 3 e também a percepção que o próprio sujeito tem em relação a ele mesmo, né? Eu posso dar um exemplo aqui. Um exemplo. Eu fui fazer, gente, certa vez um trabalho aqui com a Uni Andrade, um trabalho social. Foi super bacana, com música, com esporte, com skate, um negócio muito 10 mesmo, né? E no final veio uma molecada, assim, falar comigo, gente muito carente mesmo, né? Muito mesmo, assim. E o moleque veio assim e falou assim para mim, falou: olha, doutor, você é o cara, meu, porque se não é você aqui trazer essas paradas, entendeu? Esporte, música, blá, 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 a gente ia ficar só no crime, a gente ia ficar só nas drogas, né? Mas você vem aí dar essa força aí pra gente e tal. É disso que eu tô falando, gente. Olha, o cara, ele já se enxerga, se não chega uma panaceia, né? Se não chega um salvador, né, para tirar o cara dali, ele já se enxerga, né, como de alguma forma inclinado a isso, né? Eu tive um aluno, né, que hoje eu tenho o prazer de chamar de colega, né, um doutorando na área de direito constitucional, enfim, que ele me disse que durante muito tempo ele teve envolvido com, enfim, o crime organizado, enfim, morava num lugar extremamente carente, e ele disse que na casa dele, a cada 5 minutos, alguém batia assim na porta, né, e perguntava, né, mas você tem pó, pedra, não sei o que e tal. Ele falou, cara, depois da 10ª vez que bateram na minha porta pedindo isso aí, eu aceitei e comecei a fazer. Falei, não, é um negócio, né, se eu não fizer isso, eu sou muito idiota, né. Isso é um estigma, né, e o estigma, ele vai afetar tanto as posições do cara, como também as possibilidades de fazer laço social, né. Como eu disse, por exemplo, aqui, a riqueza, ela se dava de maneira nacional,
dentro das famílias da Zona 1. Então, você tinha a família da Zona 1 que casava com o cara da Zona 1, que casava com a mulher da Zona 1 e tal. Você não tinha uma abertura disso. Nunca o pessoal da Zona 3 ia conseguir chegar lá, se aproximar, fazer amizade, né? Ser chamado para o clube que o cara frequenta, ser chamado para entrar lá na maçonaria, no Lions Club, no diabo que for, lá que o cara vai. Não dá, é bloqueado, né? Bloqueado, é subjetivo, não dá para ver, não tem um escudo, mas não dá, né? Isso é o estigma, né? E por isso que a gente pode definir o estigma como um mecanismo de riqueza geracional, né? Porque na Zona 1, por exemplo, você tem ali todos os capitais ali concentrados, principalmente o capital social. Você tem caminhos para chegar onde você quiser, né? Então, o meu filho lá, vamos supor lá, eu sou da Zona 1, meu filho, eu quero ser senador. Bom, mas eu tenho um amigo aqui que é o presidente do partido, eu tenho outro aqui que é um grande industrial que pode financiar a sua pesquisa, conheço esse aqui que pode te dar dinheiro e tal. Você entende, né? Vocês entendem o poder que os laços sociais têm nesse sentido? Aí vem o cara da Zona 3, não, eu quero ser senador. Aonde, meu filho? Aonde, se você não terminou a escola? Aonde, se você trabalha aqui na fábrica ou está roubando aqui, né? Aonde que você vai fazer isso, né? Aliás, eu dou até um exemplo mais moderno. Minha esposa que veio me mostrar esses dias, virou meme, a Gabi da FGV, né? Uma menina que está fazendo o curso, né, de Ciências Econômicas na Fundação Getúlio Vargas, e, enfim, filha de bacana, tal, né, de um grande empresário, e pedir para ela, né, nós faz um vídeo aqui, tal, com as pessoas, tal. Meu, foi, sei lá, uns 30 famosos, né, desde Sérgio Moro, Alexandre Frota, Maia, Prior, gente de tudo quanto é gabarito diferente, com meia dúzia de telefonema, né, que a pessoa deu, né, isso é poder. Agora, e se a Gabi da FGV fosse da Zona 3? Quantas pessoas famosas ela ia conseguir chamar, né, para falar no nome dela, né? O estigma, ele soa, né, ele soa como uma violência para a pessoa, esvaziando aquilo que ela não tem, né? E o estigma, ele é sobretudo uma forma de validar a supremacia do normal, do estabelecido em relação ao outsider, né? Quando o cara da Zona 2, né, vem falar que o cara da Zona 3 é bandido, que o cara da Zona 3 mora mal, fala feio, tá longe, ele tá, na verdade, reforçando a ele mesmo, né? Como é, por exemplo, o Valentão, do filme da Sessão da Tarde, que bate no nerd, ele está reforçando a si mesmo, né? Quando ele deprecia o outro, ele reforça a si mesmo, a sua própria posição, né? E o pior, né, ao meu ver, afeta a percepção do estigmatizado sobre si mesmo. Então, a gente pode falar, em Winston Parva, você tinha essa realidade, né? O que diferenciava um grupo do outro era os recursos que tinha, aonde morava e quanto tempo estava na cidade, né? Isso dividia quem era estabelecido e quem era outsider, né? Quem poderia fazer parte de um determinado campo e quem não poderia, né? Agora, na nossa sociedade, a gente pode dizer que o estigma, ele não recai em relação a um grupo, e sim a vários grupos diferentes. Como, por exemplo, deixa eu cortar aqui para mim um pouco, como, por exemplo, nós brasileiros. Nós brasileiros. Sabe como nós somos chamados lá nos Estados Unidos? Se a gente for lá para trabalhar, nós somos chamados de cucaracha, né? Da mesma forma que são chamados os mexicanos de barata, né? E, consequentemente, a gente é outsider lá, né? Qual que é o trabalho que vai ter? O pior, né? Qual que é o capital que você vai ter? O menos de todos, né? A mesma coisa nós na Europa. Sabe como nós somos chamados em Portugal? Nós somos chamados de zuca, né? Que é como se fosse barata lá, né? E mesma coisa, somos cidadãos de segunda classe de maneira geral. No Brasil, por exemplo, eu vejo fortemente que o estigma ele recai em relação aos negros. Aliás, em relação a essa área geográfica, sim. Muitos alunos, por exemplo, já me disseram que, ao ir ao ato de contratação, levou o currículo, o cara bate o olho e fala, não, Cidade Tiradentes, não. Esse lugar aí eu não contrato.
Ou ainda, existem estigmas em relação a outras coisas, como o negro. Por exemplo, se você tem um branco e um negro, ambos com a mesma idade, com a mesma formação, com a mesma experiência profissional, no Brasil, o branco está na frente da competição. Né? Eu estou dizendo porque eu tenho essas características, eu sei disso, eu estou ciente do meu privilégio, e ele é real, né? Ele tem a ver. Eu tive durante muito tempo um vizinho, muito gente boa, negro, médico, cirurgião plástico, professor universitário, e o cara dava aula na mesma faculdade que eu, e um dia ele me perguntou, ele falou, Thiago, quantas vezes já foi parado aqui na Marginal Tietê, indo aqui para a faculdade, né? Foi parado o quê? Ele falou, pela polícia. Foi parado pela polícia? Falei, cara, eu nunca fui parado pela polícia na vida, não faço ideia de como que é isso. E ele falou, já fui parado aqui mais de 8 vezes, em 2 anos. Né? O cara com um carro melhor do que o meu, mais boa pinta do que eu, mais inteligente do que eu. E eu pergunto para vocês, meninos e meninas, por que ele foi parado 8 vezes pela polícia? 8 vezes a polícia achou que ele era suspeito, e eu não virei suspeito até agora. Né? Esse critério é a raça, né? Esse critério é extremamente forte, né? Aliás, aqui existe a prefeitura, o governo do estado do Paraná fez um trabalho muito legal sobre, eles fizeram uma experiência, né? Chamaram recrutadores de RH e mostraram fotos de pessoas brancas e negras fazendo a mesma coisa e perguntavam para os caras o que eles estavam vendo na foto. Aí colocava, por exemplo, foto de um branco e um negro correndo. O branco, ele falava assim, não, o cara fazendo esporte, né, vida saudável, de colesterol, crossfiteiro, né, massa, né? Aí o negro, fugindo da polícia, né, correndo de bandido, vagabundo. Aí a mulher branca com a lata de spray. É artista, né, visionária, moderna. Mulher negra com lata de spray. Picho, crime organizado, PCC e tal. Aliás, eu vou me contar algo mais sensível até para vocês. Eu tenho um colega mora em São Paulo, ali perto da Paulista, e tava ali um dia ali, andando perto da Oscar Freire, ali tal, dando um look numa loja, vendo um sorvete ali, e ele tem um filho negro, adotivo, e um segurança veio e enfiou um tapa, sabe aquele tapa que dá de mão de assim, ó, com tudo, na cara do moleque, falou, vaza daqui, não é para pedir dinheiro aqui não, seu lixo. Falou um negócio assim. Enfim, meu colega fez um escândalo, né? Chamou a polícia, o cara foi autuado, tal, entrou com um processo. Esse meu colega aí ficou com depois uma depressão extrema, né? Por conta disso, né? Mas o critério aqui era a cor, né? Eu pergunto, se o menino fosse branco, um cabelo liso, será que esse tipo de violência ia se perpetuar, né? E aqui eu estou dizendo eu matar. Então, Giovana, aquele negócio, né? O cara deu uma sorte, né? Que esse meu colega aí enfim, um cara da área do direito, tal, extremamente, como dizer, uma pessoa zen mesmo, assim, sabe? Ficou calmo. Você pode. Só que ele ficou em choque com isso, né? Entrou depois até numa depressão por causa desse negócio aí. Porque, sabe, né? Ele ficou, caramba, né? O que tem de errado, né, com o meu filho? Né? Que o menino, ele tem cabelo, como que chama? Cabelo comprido, assim, tipo, nossa, esqueci o nome. Dread, sabe? Tipo dread, assim, menininho lindo, assim, bonitinho de tudo. Enfim, né? O cara ficou em choque, né? Tudo bem, né? Depois entrou com processo, tal, conseguiu aí até ganhar um dinheiro, tal, mas essa marca fica, né? Essa é uma marca da nossa sociedade, né? Um peso muito grande, né? Sinceramente, Giovana, se você matar, eu não faço ideia do que eu faria, assim, se fosse alguma coisa. Só que eu acho que eu não ia passar por isso, sabe? Minha filha é loira, enfim, isso não ia acontecer comigo. E, sinceramente, eu fico puto desculpa usar esse termo, mas eu acho muito medíocre essa sociedade que a gente vive, sabe, gente? Sara, diga lá, Sara, perdão. Eu tenho uma prima e ela é bem
morena, morena, morena mesmo, sabe? E ela tem aqueles cabelos power. Sim, E ela mora em Santa Catarina, sim. em Que é um. Pomerode. Pomerode é uma cidade, a maioria são descendentes de poloneses, não? Alemão. Alemães, sim. Não sei se tem uns aqui na sala, mas é um bicho muito ruim. Eles são, tipo, nossa, eu me senti, sei lá, eu me sinto muito ruim lá. E eles não gostam de pessoas negras. E minha prima mora lá. E da parte da minha mãe, todo mundo é negro. E a maioria da parte da minha mãe mora em Santa Catarina. E eles sofrem demais, demais mesmo. Teve um dia que a minha tia teve que sair do carro pra bater em uma mulher, só por conta que ela chamou ela de macaca. E minha tia foi pra cima. Que horror, meu Deus. E minha prima sofria bullying no colégio por conta do cabelo dela. Mas imagino que sim, em Pomerode. Ah, é horrível, 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 horrível. Imagino que sim, imagino que sim. Só quem passa por esse tipo de coisa sabe. É muito fácil você se pôr no lugar do outro como você mesmo. Outra coisa é se pôr no lugar do outro como o outro. E pior, acreditar muitas vezes. Esse que é o negócio, né? O estigma ele tem mão dupla, né? Uma vez um rapaz, depois de uma aula, ele veio falar comigo. Enfim, na faculdade a gente tem isso, né? Um rapaz negro, tal. Depois que eu tinha dado uma aula parecida com essa aqui. E ele disse o seguinte para mim, gente, ele falou: "Olha, Thiago, isso aí que a gente sofre, eu vou explicar para você. É porque Caim matou Abel, entendeu? E Deus condenou Caim, queimou a pele dele, e toda a geração dele em seguida é maldita, então a gente tem que mais que se ferrar mesmo." Eu falei, cara, eu respeito a sua religião, tal, mas eu tenho certeza que não quer dizer essa parábola aí, cara. Pelo amor de Deus, né? Não se deixa, né, menosprezar, né, de certa forma. E o pior, quando a pessoa acredita, ela não se sente digna dos lugares. Esse rapaz em específico, ele tinha vergonha de chegar na faculdade, de entrar na sala. Ele sentava lá no fundo, lá. Eu que comecei a dar uma moral para ele, falei, não, cara, você vai sentar aqui na frente, você vai sentar comigo aqui, entendeu? Giovana, tem uma amiga que eu chamo ela de preta, mas ela não gosta que eu chame ela de morena, ela mesma sou preta, e uma vez a irmã dela tem um salão, conversando com ela, chegou um cliente e falou, nossa, tem nenhum profissional aqui, onde está a administração desse lugar? Olhou, falou, você é a dona, Ria? Eu falei, não, são elas. A mulher ficou vermelha de vergonha, as pessoas julgam muito pela aparência, infelizmente. Aliás, Giovana, esse meu colega aí, que era vizinho lá em São Paulo, ele falou que um dia ele estava atendendo uma mulher numa situação muito crítica, e ela falou que era o outro profissional. Aí ele, por quê? Eu tenho algum problema? Eu tenho até doutorado, senhora. O que tá pegando aqui? Não, eu não gosto de gente como você. E falou da pele da pessoa, sabe? Enfim, cada um. Só que percebam, né, gente? Aqui a gente está falando de um muito específico, né? E que tem a ver com a nossa história, né? Porque o Brasil ele foi o último país a acabar com a escravidão. Ele quis perpetuar isso de qualquer forma. Aliás, a gente comemora aqui dia de Tiradentes, não sei o quê, porque eram libertários, eram outros também, né? Quando falavam assim para Tiradentes, falavam, não, vamos chamar, né, os negros para ir junto, a gente alforria os caras também. Aí ele falava, sabe o quê? Ele falava, tá, mas quem vai trabalhar? Aí eu mesmo vou ter que trabalhar? Não, aí não dá, né? Aí não dá, né? Libertar o Brasil, tudo bem, mas aí, né? Ué, como que eu vou? Gente, de alguma forma, eu vou até mostrar algumas imagens aqui. A gente reproduz no nosso presente algo que existiu durante 200 anos, que foi a Casa Grande e a Senzala, né? Se você ir para São Paulo, você vai ver aquelas mansões imensas, né, com heliporto, com jardim. Lá trabalha 12, 13, 14, 15 empregados. Gente, isso aí não existe em lugar nenhum do mundo. Aqui a gente tem os ricaços têm mania de acumular. Então você tem uma fulana ali para limpar sua unha, outra fulana para fazer isso, outra fulana para não sei o quê. Isso aí é a reprodução da escravidão, gente. A diferença é que a senzala, ela tá longe agora. Ela tá do outro lado da cidade, né? Ela tá, sabe? Mas aí a gente vai criando esses mecanismos. Um exemplo aqui
eu não quero me prolongar muito, é o elevador de serviço. Então, você tem um prédio de alto padrão. Você tem lá uma moça que trabalha com você, entendeu? Ela é digna de limpar a sua casa, cuidar do seu filho que você não faz, né? Resolver sua vida, né? Quem cuida da casa está cuidando da coisa mais preciosa que a pessoa tem, né? E você não pode pegar o elevador com ela. Sério isso, né? Eu tenho uma aluna que me disse que ela foi mandada embora de uma família de alto padrão que ela trabalhava, porque ela pegou o elevador social, ela estava com muita pressa de ir embora, porque o filho estava sozinho em casa, alguém denunciou, e ela foi mandada embora por isso, né? Professor, Enfim, perdão, diga lá, Maria. eu trabalhava no Tribunal de Justiça do Paraná e lá tem essa diferenciação, tem o elevador executivo e o elevador para as pessoas normais, entre aspas. E de vez em quando, como os elevadores tinha muita fila para entrar no elevador, porque era muita gente entrando no mesmo horário, de vez em quando da gente acabar entrando num elevador executivo porque chegava mais rápido e não tinha ninguém dentro. Mas se a gente estivesse dentro do elevador executivo e entrasse alguém executivo, de terno, coisa arada e tal, eles olhavam com cara feia pra gente, porque a gente era mero estagiário. Maria Vitória, eu entendo claramente isso. Aliás, já vi isso acontecendo durante muitos anos, frequentei fórum também. Eu fico pasmo, sabe, como a gente reproduz esses preconceitos, esses valores. Acho que a Sara levantou a mão. Giovana, você falou alguma coisa? Você falou ali que eles às vezes falam assim, vamos fazer um dia lá para homenagear alguém e põe essa pessoa para trabalhar. O MEC fez isso. No Dia das Mulheres, ele colocou uma equipe toda feminina para trabalhar. Bom, Foi? Assim, né? Se a gente pensar, eu acho que agora você tocou num ponto que eu gosto, né? Mulher. E a sala aqui é a maior parte. Não entendo errado o que eu quis dizer aqui, gente. É que eu acho que também o estigma contra a mulher é muito grande. A gente tem um menino a menos na turma, só ficou o Helder e o Moisés agora. Bom, eu dou um exemplo para você, Giovana, e você responde para mim se isso é verdade. Você tem lá um homem e uma mulher, ambos com a mesma qualificação, a mesma experiência. Eu pergunto, quem tem mais chance de ser contratado? O homem. Eu vou te dizer uma pergunta que nunca me fizeram numa entrevista, eu vou perguntar aqui, vocês dizem se já fizeram. Já perguntaram se você tem filhos? Ou se você quer ter filhos? Sim. Nunca me perguntaram isso. Eu trabalhei em RH, porque eu fiz técnica em administração quando eu fazia o ensino médio. Aí eu estágio no RH. E como eu sou muito curiosa, eu falo que eu sou muito metida besta, a menina ia fazer o recrutamento de seleção, eu me enfiava no meio, falava, posso com você fazer o recrutamento de seleção? Deixa eu aprender. Porque às vezes eu não tinha que fazer, eu já tinha terminado o que eu tinha que fazer, e eu ia, ela deixava eu ir. E aí, tipo, eu sempre perguntava pra ela, falando assim, mas tá, por que você escolheu fulano e não fulano? Tipo, se eles têm basicamente a mesma qualificação. E aí, com o tempo, ela foi me ensinando, tipo, pela leitura corporal, eu entendi, tipo assim, vi que ela tava mentindo em tal ponto, assim, assim, assim e tal. Ela foi falando, ela falou assim, eu como pessoa acho errado. Ela falou, eu como pessoa acho errado, porém a empresa perante a empresa, eu preciso ter essa atitude. Se você e o Joãozinho, vocês dois têm faculdade, vocês dois têm anos de empresa, nananana, mas você é mulher, você pode ter filho. Você tem filho, você vai se afastar. Você vai ser um prejuízo para a empresa. Que quando você é casada, tipo assim, mas ela é solteira, mas eu sou solteira e o Joãozinho é casado. Tudo bem. Só que você pode encontrar um namorado, você pode ter filho. O Joãozinho pode ser casado. Se ele tiver filho e acontecer alguma coisa, vai ligar para quem? Pra esposa dele, não vai ligar pra ele. E eu fiquei, tipo, pasma, assim, eu falei, meu Deus do céu. Daí, às vezes eles perguntavam, tipo, mas você é solteira, você é casada, você é casada há quanto tempo? Tem filhos? Pretende ter filhos? Tá planejando? Você é solteira? Mas você tá planejando ter um relacionamento tão cedo? Como é que é? Tipo, eles não fazem a pergunta, às vezes, direta, assim, e aí, você vai ter filho amanhã? Mas eles dão um jeitinho de descobrir. Eu fiquei pasma, eu pensei, meu Deus do céu, tipo, às vezes não adianta a gente estudar nada, porque às vezes eu posso, assim, um exemplo, né? Claro que não é o caso, mas eu posso ter muito mais qualificação que você, eu posso ser muito, muito melhor pro cargo do que você, só que o fato de você não, vamos dizer assim, se reproduzir é um ponto positivo para você.
Giovana, eu sinto dizer, mas é verdade o que você está dizendo, e é um estigma que vocês carregam, né? Como o pessoal da Zona 3, negros, como o imigrante que chegou da Síria aqui no Brasil, as mulheres também têm esse estigma extremamente forte. Nunca ninguém me perguntou se eu já fiz, sei lá, quantas entrevistas, eu faço entrevista aqui, eu acho que quase toda semana para fazer outros negócios e tal. Nunca me perguntaram. Aliás, uma vez só me perguntaram: você tem filho? Tenho. Ai, como chama? Falei, Maitê. Ai, que nome fofinho, meu Deus. Não, mais nada. Era isso, né? A grande pergunta. Agora, minha esposa, por exemplo, já falou que já perguntaram até a data da última menstruação, né? Quando foi? Você não tá grávida, não, né? Pelo amor de Deus, né? Quer ter filho? Pelo amor de Deus, né? Gente, é o fim da picada, né? Convenhamos. Maria Vitória e Sara levantaram a mão. Mandem lá, meninas. Uma amiga minha também foi fazer uma entrevista de emprego há uns 2 meses atrás e falou que uma das primeiras coisas que perguntaram para ela era se ela tinha filha. E daí ela falou que tinha, a Nenê tem um pouquinho mais de um ano, e ela falou que ela perguntou com quem que a menina ficaria para ela poder trabalhar. Então, quer dizer, ela falou para mim assim, ela fez tanta pergunta sobre minha filha que eu achei que a entrevista era com ela e não comigo. Vai contratar a criança, né, para trabalhar no lugar. Ela né? quis saber, tipo, a vida da criança, com quem que a criança ia ficar, se ia ficar sozinha, o que ela ia fazer com a criança se ela fosse trabalhar, mas se a criança, acontecer alguma coisa com a criança, vai ter que sair, que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor Quando de eu trabalhei Deus. em call center, foi assim, eu participava do processo de seleção, eu entrei como atendente, daí eu fui promovida para supervisora, então era eu que escolhia. Cara, às vezes eu batia de frente e falava, mas o cara tá fazendo bosta a entrevista inteira, e a menina tá ali. Mas a menina falou que tem namorado de 2, 3 anos. Aí a menina, mas tá, eu perguntei. Aí, sei lá, tipo, a menina tem filho. Aconteceu uma vez, eu falei assim, a mulher tem um monte de experiência. Tipo, o cara acabou de fazer 18 anos, o cara levou tudo na brincadeira, os testes dele foi um lixo, acertou o básico do básico, a menina tem experiência, a menina mas ela tem um filho. Eu falei, daí? Ela falou que tem mãe, tem pai, tem cunhada, tem N pessoas, ela paga babá. Mas eu vou escolher, eu falei, não quero, eu bati de frente. Aí teve uma mulher que falou assim, então é o seguinte, se você contratar ela, você vai ser mandada embora. Eu falei, não tem problema não, eu vou escolher o que é justo. Bom, o que é justo, Cara, e convenhamos, né? Se tem filho, tem pai também, né? Essa é uma hipótese que não existe, né? Talvez, né? Do pai também ter que assumir a responsabilidade legal, né? Por seus atos, por sua vida. Isso é um ponto extremamente forte, extremamente, né? Extremamente. Quantas mulheres eu conheço que já foram fazer entrevista, por exemplo, para trabalhar como motorista de ônibus, né? Que, aliás, digo, né, para mim, as mulheres elas dirigem melhor e são mais cautelosas ao volante e lidam melhor também com o público, o que seria ótimo, né? Mas chega lá para contratar, não pode, isso aqui é coisa de homem, né? Mulher, né, vai fazer isso aqui, né? Na política brasileira, quantas mulheres? Aliás, gente, esse é um ponto. Se você não elege mulher, não tem política para mulher, entendeu? Não tem 10% de mulher no Congresso Nacional, é só homem, exército, é só homem, só tem homem para todo lado, né? Eles não dão espaço, enfim, eu também sou homem, mas eu me sinto, eu vejo isso, essa discrepância de valores. Eu vou dar um único exemplo aqui de uma coisa que parece simples, mas para mim diz muito da sociedade, né? Uma certa vez eu estava indo com uma colega minha, professora, da aula, em uma outra cidade, e a gente estava na van, e o motorista da van, né, perguntou, né, onde vocês estão indo, né? Falei, na faculdade. Fazer o que lá? A gente vai dar aula, né? Aí ele olhou assim pra gente e falou, pronto, você, aí apontou para mim, é o professor dos doutor tudo, e ela é a professora das criancinhas, né? Aí, puta, ela já fez, acho que não estava num bom dia, ela já fez uma cara meio de choro já, tal. Eu falei, olha o papelão que eu tô aqui, né? Aí eu tentei passar um pano, assim, falei, não, cara, ela aqui, ó, se fosse uma empresa, ela ia ser a dona aqui, né? Que tem mais currículo de todo mundo aqui, mais tempo, né? Aí ele olhou bem sério, gente. E eu sei que ele não fez isso com a maldade, que era uma pessoa extremamente simples, né? Ele olhou bem sério para ela e disse assim, ô minha filha,
pare com isso. Olha o rostinho de menina que você tem. Ninguém vai dar bola para você, não, minha filha. Não faça isso, não. Enfim, depois, aí eu fui trocar uma ideia com ela falou, olha, Thiago, isso aí foi minha vida inteira, né? Era minha família inteira dizendo que eu não podia estudar, que eu não era capaz, que eu não era homem. Depois, nos lugares, né, na faculdade, você sabe que é assim, e é assim, sim, né? Para quem quer fazer mestrado, doutorado, quem é homem, é muito mais fácil, para dizer bem a verdade, pelos mesmos motivos aqui, né? Porque vai ficar grávida, vai largar o programa, né? Não vai fazer o mestrado até o final, né? Não vai se dedicar ao programa, né? Em todas as carreiras, né? Sara, você levantou a mão? Eu tenho 3 observações, professor. Claro, por favor. 2 são suaves e uma, eu acho meio pesado tocar isso no assunto, mas eu toco porque eu acho que é importante para as mulheres. Perfeito. Na empresa tem tanto preconceito assim da gente ter filho, mas não legaliza o aborto. Sim. E as empresas falam, vocês têm filhos, mas vocês não vão ter tempo para a empresa. E as enfermeiras que ficam 36 horas dentro de um hospital. Você percebe que é mais enfermeira do que enfermeiro, né? Sim, bem mais. Veterinária também fica 36 horas trabalhando e não reclama. Sim, não, e não só essas aí, mas imagina uma senhorinha mesmo, que sai lá do fundo do Capão Redondo para fazer faxina na Avenida Paulista. Ela leva 2h30 para chegar, 2h30 para sair, entendeu? Ela sai 5h da manhã para chegar às 8 no trabalho e chega às 10h na casa dela e tem que fazer jornada dupla, né? Porque é ela que vai ter que limpar a própria casa. Aí eu pergunto para você, Sara, eu pergunto para todo mundo, como é o relacionamento dessa mulher com a família dela, com o marido dela, com os filhos dela? Não tem relacionamento, gente, não tem tempo para isso. Literalmente, eu ia usar uma palavra aqui, mas não vou, mas tá ferrada a vida da pessoa, sabe? Ela tem que despejar todo o suor dela lá e não receber um pingo de reconhecimento. Mas é por isso que existe bastante homem machista. A mãe tem que ficar lutando e os homens às vezes criam um menino e às vezes criam na base antiga, tipo, Concordo, homem é mais forte que mulher e muitos crescem aproveitando essa situação, né? Aliás, esse é um argumento, inclusive, do próprio Bourdieu. O Bourdieu diz que, isso ele estava falando lá na década de 70, mas acho que vale para hoje ainda, como são as mulheres, né, que criam mais as crianças, os meninos, são elas que reproduzem também o machismo na sociedade. Os meninos de hoje, eles se tornam machistas amanhã, em parte pelo tratamento que eles têm em casa, diferenciado, né, em relação às meninas. E as meninas já têm que trabalhar, já têm que cuidar da casa, já têm que fazer não sei o quê. Tal. Essa diferenciação, de maneira geral, acaba legitimando, né, esse tipo de coisa na sociedade. Claro, né, que se a gente olhar, porque a gente está falando, o estigma ele recai sobre muitos grupos, né? A gente está falando de gênero aqui, mas tem questão também de opção sexual extremamente forte. Eu poderia ficar até amanhã falando disso aqui. Nacionalidade, aliás, até mesmo dentro do Brasil. Gente, por exemplo, que vem do norte e do nordeste, para o sudeste e para o sul, que sofre um extremo preconceito da região onde vem, pela forma que fala. Aliás, até esses dias teve um grande burburinho na cidade, porque muita gente de Manaus foi tratada aqui, né? Enfim, então um grande burburinho mesmo, né? Eu fico me perguntando, se essas pessoas não tivessem vindo de Manaus, se elas tivessem vindo de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, será que esse burburinho ia ser tão... Ou foi a origem da pessoa que influenciou esse burburinho de maneira geral, entendeu? Esses dias, gente, eu estava no mercado e eu vi uma mulher muçulmana cheia de crianças, né? E ela estava ali cheia de crianças não é porque ela está brincando, né? Porque ela está cuidando daquelas crianças ali, né? Só que ela estava com aqueles trajes tradicionais, né? Enfim, a burca e tal. E eu vi um casal apontando assim, estavam do meu lado, assim, apontando, tirando sarro e falando assim, entre eles, essa aí nem precisa usar máscara, né? Ela já é uma máscara natural, já, né? E a mulher falou, credo, que nojo de gente assim. Gente,
sei lá, é que eu também fico prestando atenção nos outros, mas eu senti uma amargura tão grande, gente, tão grande dentro de mim, eu senti um vazio, sabe? Quem a pessoa pensa que é para apontar uma outra pessoa que ela nem conhece e se julgar superior por conta da religião, do traje. Gente, enfim, não é nisso que eu acredito. Eu acho que nós todos somos seres humanos com as mesmas limitações. Aliás, as nossas limitações, elas são imensas, e que quando morremos, nós apodrecemos igual, seja no berço de ouro, seja no berço de pobre, né? Esse tipo de tensão na sociedade, ninguém ganha. A gente só perde nesse tipo de sociedade. Gente, eu vou compartilhar a tela aqui só para mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui o Éder. Eu trabalhei como supervisor em uma empresa e participava de um processo de seleção, e eu era orientado sempre para contratar homens. E não é só você também, aliás, tem também, perceba, né, que o estigma ele recai para várias coisas. Algumas profissões, por exemplo, as pessoas não querem contratar homens, né, como, por exemplo, para lidar com os anos iniciais da escola, né, na função de pedagogo. Conheço muitos pedagogos homens que sofrem preconceito na hora da contratação, né, porque dizem, não, pode ter algum tipo de, sei lá, né, de coisa sexual, tal. Nós estamos falando de profissionais, né, nós estamos falando de profissionais, né, o gênero, ele supera isso, né, de maneira geral. Bom, deixa eu só mostrar um lance aqui para vocês. Aqui. Bom, aqui, gente, é uma pintura do Brasil do século XVII. É a vida dentro da Casa Grande. Você tem um senhor de engenho, né, que é dono, né, da fazenda de açúcar do engenho, a mulher dele e os escravos em volta. Um abanando, um outro fazendo comida, um outro olhando bravo, a criança comendo o que sobra, né, criança negra. Gilberto Freire, né, um grande escritor brasileiro, escreveu um livro chamado Casa Grande e Senzala, onde ele retrata, né, esse tipo de coisa. Aqui está o exemplo, né, a Casa Grande é essa aqui da esquerda e a senzala aqui do lado. Né, a Casa Grande, todo o conforto, todo o serviço do mundo, é como se fosse a Zona 1, né, e aqui nenhum conforto, né, um grande número de pessoas aglomeradas morando em lugares improvisados. Essa aqui é uma pintura interessante, né? Um desenho do que era a Casa Grande. Né? Então, essa aqui era toda a casa, né, da família, com vários quartos, com várias coisas, e em volta aqui os quartinhos improvisados era a senzala, e tinha inclusive o pelourinho, né, onde as pessoas eram colocadas ali para serem torturadas. Olha o que é a Zona 1 hoje. Essa aqui é uma casa na Jardim Europa, em São Paulo, uma das regiões mais caras do mundo. Você tem aqui um negócio aqui para pousar o helicóptero, paisagismo no jardim, inspirado em não sei o quê, estacionamento subterrâneo para 50 veículos, salão de festa, hangar com capacidade para 4 helicópteros, e na mesma cidade, em São Paulo, aliás, a 5 quilômetros dali, gente morando em casa de palafita. Né? As pessoas, enfim, você tem o córrego aqui, a pessoa cria ali uma estrutura e se pendura. Né? Isso é a mesma coisa. Isso aqui é a Zona 3 e essa é a Zona 1. Isso é na mesma cidade, gente. Isso é na mesma cidade. Né? Aliás, olha, aqui o Capão Redondo. Quem mora na Zona 3, observa de camarote a Zona 1, né, de longe. É difícil não surgir ódio e violência, né, nesse tipo de sociedade. É esperável que quem mora na Zona 3 não vai se contentar com a Zona 3, né, com a palafita. Né? Um outro exemplo é de algo que aconteceu fora daqui, o massacre de Ruanda. Em Ruanda haviam duas etnias, os Tutsis, aqui, ó, representado aqui por essa mulher, mais alto, eram negros, mas tinha também ali na mistura racial holandeses, né, por isso que eles tinham o nariz um pouco mais finos, e os Hutus. Aliás, tem aqui um quadro comparativo. Aqui, ó, Hutu, o nariz um pouco mais largo, a pele um pouquinho mais escura, e os Tutsis
mas eles eram praticamente idênticos entre si. E um grupo começou a estigmatizar o outro, né? Os Tutsis começaram a chamar os Hutus de barata, de não sei o que e tal, a desumanizar um ao outro, e disso proliferou uma guerra civil. Guerra civil, gente, é guerra que não é exército, que não é nada, é as pessoas doidas, uma matando a outra na rua, e foi uma guerra que morreu quase 1 milhão de pessoas, e a maioria delas morreu na base do facão, né? Não haviam armas de fogo. Esse menino aqui, por exemplo, um Hutu, foi um dos poucos com armas de fogo. Aliás, morreu a maioria dos homens adultos, tanto é que hoje Ruanda é o país que mais tem mulheres no planeta, mas porque os homens morreram, né? Todos os homens morreram. E foi um conflito que surgiu com base nos estigmas, né? Então, em suma, essa história toda que eu ilustrei aqui da Zona 1, Zona 2, Zona 3, foi para a gente pensar naquelas disputas de capital lá que o Pierre Bourdieu tanto fala, e como o preconceito surge na nossa sociedade e é um fator a mais para atrapalhar, né, na disputa de capital, né, tornando quem já está no alto, né, os estabelecidos, como mais próximos, né, dos seus objetivos, e os outsiders mais fragilizados. Então, é uma arma contra o diferente. Quem é o diferente na nossa sociedade? A mulher, o negro, o estrangeiro, o homossexual, o portador de necessidades especiais, o alcoólatra, o diferente, né? Esse é estigma, ele vai receber uma categoria de valor apenas por fazer parte de um grupo. Isso vai afetar como os outros vão te ver e como você mesmo se vê e cria os seus laços sociais. Cria os seus laços sociais. Como eu disse, se você nasce na Zona 1, todos os objetivos ficam mais fáceis, né? Não é só pela grana, mas principalmente pelos capitais sociais, né? Alguém não falar, eu quero virar um CEO de empresa. Eu vou te indicar, eu vou criar uma empresa para você. Agora, e quem está na Zona 3? Né? Vai virar CEO de quê? Né? Vai determinar tanto aqui a perpetuação da riqueza e da pobreza. Afinal, quando você tem aquele grupo estigmatizado, é como se fosse alguém com lepra, né? As pessoas não querem se aproximar dele, né? Quiçá contratar, né? Quiçá estabelecer relação, fazer amizade, não vai, né? Virar água e vinho. Valoriza, né? Quem já está em cima e afeta como o indivíduo vê a si mesmo, né? Bom, gente, deixa eu cortar aqui a gravação. Caramba, eu falei um monte, hein? Não trouxe água hoje, eu tô com a boca até seca, gente. Tô achando que tô até meio diabético hoje. Deixa eu cortar aqui.